Ó, o produtinho que a gente escolheu foi o Renova Lift, porque ele tem essa capacidade de projeção muito boa, muito alta. E o narizinho da Marina, ele é um nariz que tem uma giba bem marcadinha aqui, então a gente consegue identificar, ó, o ossinho dela, a pontinha caída por falta de estruturação da columela, desse osso aqui, ó, que ela não tem uma projeção muito boa, então acaba não conseguindo sustentar a ponta nasal. O que a gente vai ter que fazer? Empurrar essa columela para cima, corrigir o dorso e criar um ponto de luz. Então, são 4 pontinhos que a gente vai mexer, 3 pontinhos, né? Columela, raiz, dorso e ponta. E vamos utilizar os 2 instrumentos, tanto a cânula quanto a agulha. Por quê? A agulha eu gosto mais de trabalhar aqui no meio da columela, porque eu consigo colocar menos produto e trazendo mais projeção, então isso otimiza, né, esse empinamento da ponta. Aqui na raiz eu também vou trabalhar com agulha, porque eu preciso colocar pouco produto para igualar com o volume aqui da giba. E depois de eu estruturar essas 2 regiões, eu vou vir com a cânula para criar os pontos de luz, né, desse narizinho. Então, a cânula 25, cadê? Aqui. Cânula 25 por 50, que a gente vai utilizar. Ela já vem com a própria agulha de pertuito. E 50 milímetros, né, que são 5 centímetros, é o tamanho ideal para a gente trabalhar essa região. Esse aqui é inteira, a gente esperou uma semana, tá? Tô ao contrário. Ninguém tá vendo aqui não, tô bem na frente. Parece bem. É bem estridente esse microfone. Então, vamos iniciar pelos pontos anestésicos. Vou trabalhar essa região, ó, de columela, já está higienizada. Você vai sentir uma picada, em seguida uma ardência, tá? Venho bem aqui no meinho, ó. Desculpa. Coloco só 0,1 e aqui em cima também, mesma coisa, que é para o edema do anestésico não interferir aqui no nosso preenchimento. Primeira etapa vai ser feita com a agulha e a gente vai sempre utilizar a agulha que vem no preenchedor. Não inventem de botar uma agulha mais fina, porque senão corre o risco de você soltar, né, perder esse produto. Pela força de extrusão, né, desse preenchedor, estruturador ser muito grande, o ideal é que a gente sempre utilize a agulha que vem, porque ela vai conseguir suportar essa pressão muito bem. A agulha aqui no caso é uma 27G. Preenche o canhão. Será que eu tampo se eu chegar aqui? Não, né? E ó, venho na base da columela. Aspiro, conto 10, 9, 8, 7, 6, 5. Respira pela boca. 4, 3, 2, 1. Vou colocar 0,2
paradinho em bolos, lá no fundo, bem profundinho. Sempre se certificar de que você entrou, ó, bem no meio certinho, para esse preenchedor não superficializar para essa parte interna, ó, da narina. Olha como já começa a sustentar. Então, eu coloquei 0,2. Tenho espaço aqui o suficiente para colocar, mas pelo menos de 0,1 a 0,2. Vou só mudar o local de aplicação. Vou subir mais um pouquinho. Comecei lá pela base, agora eu vou vir um pouquinho mais acima da columela. Puxo, entro, aspiro, conto 10, 9, 8, 7, 2, 1. Vou colocar mais 0,1. Olho de ladinho, já tá com uma ponta bem mais arrebitada. Confiro o espaço que eu tenho aqui nessa região, que depois eu vou entrar com a cânula para fazer o refinamento aqui da columela. E venho aqui para cima, agora na raiz. Fazendo sempre a prega, porque quando eu faço essa prega, eu descolo, né, a gordura, descolo a gordura, puxo e minha agulha ela vai ficar mais precisa lá no periósteo. Encostei no osso, aspiro. Soltei, vou injetar 0,1. Sempre travando com o meu dedinho as laterais. Por quê? Para não correr o risco desse preenchedor vir, né, e migrar. Um dorso muito mais regular agora, só que eu não vou finalizar essa etapa aqui, né, de correção da giba com a agulha. É o momento que eu vou trocar para a cânula e fazer o meu ponto de luz para conectar tudo. Vou fazer mais um botão anestésico na ponta, porque eu preciso, né, realizar um pertuito com uma agulha de maior calibre. Vem aqui na pontinha. Deixa uma picadinha. Coloco até formar uma pápula. Ficou esbranquiçadinho, parei. Faço o pertuito. Sente dor? E vem com a cânula. Olha como a cânula 25G, ela é bem mais fininha. E para o nariz feminino, ela fica perfeito aqui, ó, com um tamanho anatômico certinho para eu depositar uma retroinjeção fina e criar esse efeito de luz e convexidade. Vou começar pela columela. Então, entrei pelo mesmo pertuito, só que eu vou botar para baixo a minha cânula. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá. Opa. Encostei lá na maxila. E venho fazendo uma retroinjeção de 0,1. Paro de injetar antes da saída do meu pertuito, para eu não concentrar produto aqui na ponta.
Agora eu viro para cima e venho para fazer o dorso. Pode sentir uma fisgadinha, tá? Sempre certificar de que está no meio certinho, para não deixar esse narizinho torto. E levo até a raiz. E vou fazer uma retroinjeção linear, contínua. Sempre travando aqui, ó, para não correr risco desse preenchedor migrar. E vem tirando 0,2 lentamente. Acomodo, porque o gel é uma massinha de modelar, então a gente tem que sempre conscientizar ele de como a gente quer que fique. Vou olhar de perfil. Acomodo mais aqui na giba. Tudo bem, Marina? Tudo bem. Então, ó, olhei de perfil, tá ótimo. O dorso já tá bem mais retinho. Agora, para finalizar, a gente vai fazer aquele charminho lá na ponta do nariz, que ela já até tem essa ponta, essa parte aqui, um pouquinho mais empinada, que a gente começou estruturando pela columela, então isso faz, ó, com que a ponta suba. Deixa eu só fazer um retoquezinho aqui em cima. E através desse mesmo pertuito, eu vou entrar, ó, encaixar com a minha cânula, assim, superficializando a ponta dela, até eu ver, ó, o esquemeado da cânula, e vou depositar um bolos de 0,05. 0,05 não é nada, é um tracinho dessa seringa. E deixo em bolos. Sobrou aqui 0,1 e a gente vai terminar colocando na columela. Por quê? O preenchedor, ele sempre acomoda. Por mais que ele seja bem firme, seja bem durinho, a gente sempre vai perder um pouquinho da projeção, né, do empinamento que fez hoje. Então, para contar que a gente tem um resultado aí satisfatório e duradouro, a gente finaliza reforçando aqui na columela. Em retroinjeção. Foi. Esperar parar de sangrar, terminar de acomodar aqui no dorso. Será que consegue mostrar de ladinho, Léo? Tá. Bota um pouquinho de clorexidina pra mim. Vamos só esperar parar de sangrar para ela sentar e não escorrer. Prontinho, pode sentar. Só mais um pouquinho para cá, assim. Ó, então a giba sumiu,
o dorso está retinho, a ponta arrebitada e a columela sustentada. Vira de frente para cá. Isso. Será que consegue afastar só um pouquinho? A gente vê o rosto dela como um todo. Isso. Então, ó, olha o ponto de luz que a gente cria, dando a impressão de que o nariz dela ficou mais fechadinho. Deixa eu pegar a foto do antes, está no meu celular? No seu? Está aí? Pegar a foto do antes para a gente comparar um do lado do outro. Então, ó, parece que o nariz afinou, a pontinha arrebitou, ó. Uma mudança bem legal na face como um todo. Deixa eu tirar o zoom aqui. Vamos ver agora de lado. Focou? Ficou só seu cabelo, Ana. Pronto, ó, focou. Consegue ficar em pé aqui? Uhum. Tira aqui. Conta da luz também, né? Aqui, ó. A gente vai de... E aí, vou botar a câmera aqui. Consegue colocar essa luz mais pra cá? Eu acho que dá pra ver, né? Se ela virar mais um pouco. Um pouquinho pra cá. Assim. Pronto. Ótimo. Então, ó, essa curvinha é a que a gente diminuiu colocando aqui o bolos para igualar todo o dorso e dar essa impressão de que o nariz é mais retinho na visão de perfil. Então, hoje fica tudo muito marcadinho, o nariz fica bem empinado. Para alguns pacientes, né, que já tem a narina ali exposta, eu explico que ele vai ficar com o nariz de porquinho, né, nariz de tomada nos primeiros dias, até esse produto acomodar. Depois que ele acomoda, fica perfeito e o resultado tende a ser esse aqui, tá? Só que com o produto mais ajustadinho ali, onde ele deve ficar. Agora, fica inchado também por conta do anestésico. Tem que explicar ao paciente que ele vai sentir uma pressão, né, ali no lábio superior, pode ter dificuldade para sorrir nos primeiros dias. Eu falo sempre ali nos 7 primeiros dias, ele pode ter o sorriso um pouquinho travado por conta do produto que a gente colocou aqui na columela, porque eu vou até lá embaixo no osso, toco na maxila e deixo o produto ali para vir sustentando toda essa espinha nasal. Então, por isso que acaba influenciando, né, às vezes no falar e no sorrir também. Então, tudo que é avisado antes para o paciente, ele fica tranquilo quando vai acontecendo, tá? Outro ponto também é que o nariz fica doloridinho por ali uns 20 a 30 dias. É uma região bem delicada e sensível. Então, só orientar o paciente que é normal, ele sentir dor, tomar cuidado quando for secar o rosto, né, ao tomar banho, cuidado quando for dormir, principalmente na primeira semana que esse produto ainda está acomodando, para a gente não correr risco de migrar, né, e tirar ali o preenchedor do local. Mas, no geral, é um procedimento super simples, super rápido, que o paciente vai ter a vida dele normal, vai sair dali para, enfim, trabalhar, estudar, fazer o que ele tem que fazer. Atividade física mesmo eu peço depois de 24 horas, mas o restante ele pode fazer tudinho. Eu não uso curativo, tá? Não costumo fazer aquelas bandagens. No máximo, às vezes eu boto um transpore, que é aquele micropore transparente, aqui no dorso, onde tem a giba, que pode ser que o produto queira projetar um pouquinho ali. Então, para conscientizar desse gel ficar no lugar, aí, às vezes eu boto uma bandagenzinha só ali, mas não faço ponta, não puxo, né? Não, porque eu gosto de ver a coloração desse nariz pelos primeiros 3 dias. Porque se eu coloco o micropore, ele vai tampar a sua visualização. Se tiver algum ponto de isquemia, você não vai conseguir ver.
E aí é uma intercorrência que está acontecendo, que vai evoluir para uma necrose. Então, eu consegui ter amplo acesso aqui, né, ao campo de visão, para eu acompanhar esse pós do meu paciente, é super importante para a gente prevenir as intercorrências, ok? Dúvidas, pessoal? E aí, pode falar. Olha, eu diria que no máximo, por até 15 dias, você consegue acomodar ele ali de alguma forma. Mas depois desse tempo já é um pouquinho mais difícil. E aí, se tiver que fazer alguma correção, ou você vai ter que adicionar mais produto, né? Se ficou ali fundinho, ou se é um lugar que você está com excesso de produto, vai ter que tirar com a hialuronidase, porque aí já fica mais difícil acomodar, tá? Foi? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Agradeço pelo tempo de vocês, por estar aqui assistindo, né? Tirando esse tempo para estudar no sábado, agregar conhecimento e evolução para a carreira. Meu Instagram, quem pegou lá no início, tá ali a minha... Depois eu vou pedir para o menino botar o QR Code para vocês conseguirem acessar. Se não achar, lá no Instagram do Neza, com certeza, em alguma postagem, eu estou perdida por ali. E se quiserem tirar alguma dúvida, é só me mandar mensagem por lá que a gente bate um papo, tá bom? Obrigada, Érica.